Capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Nós não vamos para o estudo do livro de Salmo. O livro de Salmos em prol dessa preparação na época do Natal. Creio que poderíamos meditar um pouco sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Oi. Hebreus capítulo 1, a leitura do versículo 1 ao versículo 4. De Hebreus capítulo 1. Hoje eu queria apenas fazer a introdução um pouco do que iremos estudar. Então vamos lá. Hebreus capítulo 1, do versículo de 1 a 4, diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o dever de todas as coisas, e pelo qual não ninguém se interessa. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Tendo-se tornado tão superior aos outros, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Muito bem, vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez, Senhor Deus, como igreja, nós estamos reunidos em Tua presença e com o propósito de apresentar o devido culto ao Senhor. Louvamos a Deus pela primeira parte, pelos irmãos que chegaram, e louvamos a Deus por esse momento agora, já tendo louvado ao Senhor em cântico, te adorado. Queremos agora na leitura da Tua palavra, tendo feito, poder te adorar também, dedicando, Senhor Deus, nossos ouvidos, nosso coração, nossa mente a Tua palavra. Nos dê humildade enquanto transmitimos, ajuda a podermos acatar do Senhor a instrução. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Podeis sentar. Muito bem, nós vamos falar sobre o tema A Glória do Senhor. Ao prepararmos o nosso coração para tornar nessa época em que se lembra o nascimento de Jesus Cristo algo muito significativo, quero que nos concentremos nesta frase que está aqui no livro de Hebreus capítulo 3, mas de introdução eu queria trazer lá do livro de Isaías, como uma frase mais completa. Mas no versículo 3 diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Em Isaías capítulo 40, versículo 5, lá diz: A glória do Senhor se manifestará. A glória de Deus e a glória do Senhor, eu creio que é um tema extremamente importante e urgente no ministério do ensino da palavra. A Bíblia fala disto frequentemente. Talvez podemos pensar, talvez estejamos forçando, este tema para esta ocasião do Natal. Mas esse não é um caso. A palavra de Deus lá em Isaías, no capítulo 40, quando diz: E a glória do Senhor se manifestará, são de fato a história do nascimento de Cristo, a história do Natal, é a mensagem de Natal. O nascimento de Cristo foi revelado e é uma revelação da glória, a manifestação da glória do Senhor.
exatamente como Isaías havia profetizado, proferido. Todo o conceito da glória de Deus envolve cena natalística. No nascimento de Cristo, a Bíblia diz que os anjos requereram tal foco enquanto eles proclamavam glória a Deus nas alturas, em Lucas 2, verso 9. Ali diz que os pastores, ao se encontrarem com os anjos, ficaram instantaneamente cientes de que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E lá diz que eles ficaram tomados de grande temor. Então a glória do Senhor foi o foco angelical do nascimento de Cristo. A glória do Senhor foi a aura, que invadiu a cena lá do nascimento de Cristo. Então Isaías 40, eu queria que, antes da gente expor aqui os versículos de 1 a 4 de Hebreus, que faz jus a Jesus Cristo, seu ministério, e principalmente aqui João 1,14, no Evangelho diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de majestade, cheio de glória. O escritor de Hebreus diz: o que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Eu queria poder expor bem esses versículos aqui, então eu queria poder também apresentar uma boa introdução para esse assunto, Então deixe-me levar você a Isaías capítulo 40 e versículo 5, e não desmarque aí quando a gente voltar para o livro de Hebreus, mas Isaías capítulo 40, e quero ler o versículo 5. Mas deixa-me dar um breve histórico aqui, para você ficar por dentro a importância dessas palavras, O livro de Isaías divide-se em 3 partes. Os primeiros 35 capítulos do livro de Isaías são capítulos de condenação, julgamento bem sombrio. Os capítulos onde Deus fala palavras, por exemplo, de ira, vingança, condenação, julgamento, não só sobre o povo de Israel, mas também sobre as outras nações. Aqui e ali, uma escuridão e trevas são perfuradas com a luz do amor, da misericórdia de Deus. Um brilho de graça, pois o julgamento de Deus é sempre temperado com as suas misericórdias, com o seu amor. E, em geral, os 35 capítulos são de julgamento absoluto. Você lendo os 35 capítulos de Isaías, os primeiros, você vai ver presentemente o juízo de Deus. Agora, a segunda seção, que este vai do versículo 36 ao versículo 39 de Isaías, essa pequena seção no meio é realmente, podemos dizer, o coração da profecia. É o cenário histórico em Israel que trouxe a mensagem do livro. Nesses capítulos, a profecia descreve a situação, os assuntos em seu próprio tempo, porque Deus deveria trazer o julgamento para Israel. Então, o Isaías vai trabalhar em cima disso daí. E, embora sejam distintos, em certa forma, porque são partes históricas, mas encaixa no tema dos primeiros 35 capítulos anteriores. Agora, os capítulos de 40 a 66, esses capítulos introduzem muito bem esses capítulos de 40 a 46. Nessa seção nós temos a seção da salvação. Aqui é apresentado o Messias, o servo sofredor. Em Isaías 53 você tem lá a passagem onde que é o Evangelho do Novo Testamento, do Antigo Testamento, vai falar do sofrimento, da morte de Cristo.
Então, os capítulos de 40 a 66, o assunto é justamente de salvação. O capítulo 40, versículo 1 diz assim: Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, brandai-lhe, que é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Aqui é uma mensagem de consolo, né? Isaías começa, é uma mensagem de consolo. Salvação, né? Isaías diz, está chegando. A iniquidade será perdoada. A correção, o juízo está afindando. Essa é a mensagem de esperança que encontramos nos capítulos 40 a 46. Mas é nesse capítulo de número 40, no versículo 3, olha aí, 40 e versículo 3. E aqui nós lemos assim: A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. E é uma mensagem de consolo. Aqui nós temos o que em Mateus capítulo 3 vai se cumprir. João Batista está lá pregando e está trazendo lá a introdução da mensagem de salvação, que é Cristo. Então, o João Batista entra como um precursor, né, como um amigo do noivo, né, preparando o ambiente, o caminho para Jesus Cristo. Né? Ele está fazendo isso aí, preparando o caminho do Senhor, como ele diz aí. Então, essa profecia está se cumprindo lá. No versículo 5 de 40, nós lemos assim, ó, veja bem: A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor disse. E aqui nós temos uma referência. E podemos ir aqui no que diz respeito ao contexto, aos acontecimentos lá do livro de Isaías. A glória do Senhor se manifestará. Finalmente, no brilho final da glória, aí de toda a carne verá. Isso é verdade, porque diz: a boca do Senhor disse, versículo 8, diz aí: seca-se a erva, cai sua flor, a palavra do Senhor permanecerá. Se Deus está a dizer, Ele está determinando, existe um dia de salvação. João Batista irá apresentar, ele irá preparar o coração dos homens. Lá diz aí a palavra, aplainando os lugares difíceis. Então a glória do Senhor será revelada. Então, o profeta, sem ver a era da igreja, sem imaginar isso daí, ele pula todo o caminho para a plenitude e ardente glória do reino. Quando todo o corpo, né, se reunir, como Efésios capítulo 1 vai dizer, né, de um só reuniu, né, todos no só corpo, em relação à igreja. Mas, novamente aí no versículo 5, a glória do Senhor se manifestará. O que significa isto? Que tipo de nome é esse, né? Quem seria? Que tipo de título é esse? Que tipo de pensamento é esse? Qual é a verdade que está ligado à mensagem do Espírito aqui, quando ele diz: a glória do Senhor se manifestará? Fala de João, a voz clamando no deserto, todo vale será aterrado, nivelado, todos os montes e outeiros e o que é tortuoso será retificado e os lugares ancabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará. E o que João, aliás, o que Isaías está realmente falando? Está falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A manifestação de Deus, a manifestação dos atributos de Deus,
Um dos que é diferente dos outros é a glória do Senhor. Né? Quando nós olhamos a sua manifestação no Antigo Testamento, sempre é de maneira visível, né? De maneira que muitas vezes as pessoas estavam lá a contemplar a glória do Senhor. Inclusive Israel tinha constantemente a glória do Senhor, constantemente. Eles viu isso. Moisés, por exemplo, tendo visto a glória do Senhor de maneira diferente de outros, Moisés foi aquele que contemplou tantas coisas extraordinárias que o Senhor se revelou. A sarça ardente foi a maneira como Deus falou com Moisés, a maneira como Deus credibilizou a mensagem que Moisés levou foi de maneira muito maravilhosa. A maneira como Deus ele utilizou Moisés para tirar o povo do Egito foi de uma maneira maravilhosa, onde a glória do Senhor estava sendo manifesta. Então Moisés viu de várias maneiras, mas Moisés queria mais. Em Êxodo capítulo 33, Moisés diz: mostra-me a tua glória. Não era como ele, se nunca tivesse visto nada em relação a Deus, mas ele queria ver mais. Ele queria ver mais da glória do Senhor. E Deus diz: porquanto homem nenhum virá ou verá a minha face e viverá. Deus disse para Moisés: eu não posso mostrar a você a minha plenitude, a minha glória. Você seria consumido se assim eu fizesse. Mas Deus se permitiu, de uma maneira em que Moisés podia ver algo a mais do que ele já tinha visto. Deus disse que iria passar e iria ver por trás o brilho dele. Eu entendo isso, o brilho. E foi isso que Moisés viu. Deus passou e ele viu por trás o brilho do Senhor, a glória do Senhor. É o que nós vemos de algo mais próximo nessa área aí. Deus apresentou manifestações especiais de sua glória. No jardim, por exemplo, Adão e Eva andaram conversando com Deus no frescor do dia. Sua presença estava em uma inefável e podemos dizer imanente nuvem de luz. E eles poderiam ver o que? A glória de Deus. Em Levítico capítulo 9, versículo 6, fala, Moisés disse ao povo que a glória do Senhor iria aparecer para eles, e aconteceu. Quando eles estavam no deserto, em Êxodo capítulo 16, Deus os alimentou com maná, conforme o maná vinha, lhe era provido. A Bíblia diz que a glória do Senhor foi vista por eles. Então era algo bem presente no cotidiano, podemos dizer, do povo de Israel. No Monte Sinai, quando Moisés subiu para conversar novamente com Deus, a glória do Senhor diz lá que cobriu a montanha onde Moisés estava, de modo que o povo não podia ver. Êxodo 24 e 15. Mas descobrimos também, Êxodo capítulo 40, na conclusão do tabernáculo, que a glória do Senhor encheu também toda a tenda da congregação. No capítulo 9 do livro de Levítico, quando o sacerdote iniciou seu ministério sacerdotal, nós vemos também que eles foram separados e a glória do Senhor foi vista naquele momento também por eles. Em Números capítulo 14, versículo 10, quando o povo chegou de Cades-Beneia, em vez de entrar na terra prometida pela fé, eles começaram a murmurar, reclamar e se rebelaram contra Deus, falando do
da dificuldade que eles viram lá na terra. E naquele momento diz que a glória do Senhor apareceu e foi um juízo para aquele povo. Mais tarde, depois que Deus estabeleceu o sacerdócio, houve 3 homens, Corá, Datã, Abirão, que decidiram assumir a função sacerdotal sem autorização de Deus. Eles corromperam o santo ofício. E lá diz que o chão, em Números 16, 19, que o chão se abriu e engoliu todos lá. E lá diz que a glória do Senhor apareceu lá. No mesmo capítulo, mais tarde, quando o povo se rebelou contra Moisés, Arão e Moisés, eles foram questionados. Lá também diz que a glória do Senhor se manifestou. Diz que ameaça consumir, naquele momento, vários, pela glória do Senhor. Em suas peregrinações no deserto, de acordo com o capítulo 20 de Números, eles ficaram sedentos em Meribá. No meio de sua sede, Moisés e Arão prostraram-se diante do Senhor. Eles oraram com muito fervor. Lá também diz que a glória do Senhor surgiu. Estava lá. O texto de 1 Reis, capítulo 8, diz que quando eles completaram a construção do templo, em 1 Crônica, capítulo 7, versículo 1, que é uma referência cruzada, lá diz que o Senhor veio e preencheu. A glória do Senhor foi vista e o povo se prostraram e adoraram ao Senhor. Está vendo? Deus não apenas revelou a sua glória na criação, mas Deus revelou a sua glória de maneira muito especial. Para Israel, eles tinham chamava de Shekinah, que é a glória do Senhor. Não importa quantas vezes esse assunto seja abordado sobre a glória, há uma coisa importante no Novo Testamento em relação à glória do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, um versículo bem conhecido, diz assim: que comais, que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o quê? Para a glória do Senhor. Veja a importância do que é a glória do Senhor. É ela que nós honramos, também é ela que nós maculamos. Então a glória do Senhor nós podemos ver ela de vários aspectos, através das maravilhas que Deus faz, que Deus criou. O que nós fazemos é para a glória dele. Ele revelou de maneira visíveis para o seu povo a sua glória, mas de uma maneira especial, Deus ele se revelou para suas criaturas de uma maneira bem amorosa, naquilo que nós mais necessitaríamos. Há um versículo na Bíblia, no livro de Romanos, que diz assim, e você vai completar comigo: todos pecamos, todos nós pecamos, todos pecaram, e o pecado trouxe uma grande necessidade para o homem. Qual é a grande necessidade? A glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que é que o homem mais necessita? O pecado causou no homem uma grande necessidade. E essa necessidade é de quê? Dinheiro? Não. Mas o homem procura preencher com isso. A grande necessidade do homem, se ele está enfermo, e é uma coisa que lutamos diariamente com doenças. Então a grande necessidade do homem é saúde? Não. É da glória de Deus. O que o homem precisa é da glória de Deus. E o livro de Hebreus está dizendo que a glória de Deus é quem? É Jesus Cristo. Ele é a glória de Deus, ele é
o reflexo, o resplendor do próprio Deus. É o que nós precisamos quando diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a glória de Deus visíveis para nós. O que nós precisamos necessitamos da glória de Deus. Né? Deus se manifestou. Há uma passagem ainda que eu queria citar no Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 1, e esse é um capítulo importante do livro de Ezequiel, sobre a inspiração do Espírito Santo, nos dá uma descrição do que foi ver o Shekinah, né, a glória de Deus. Só para dar uma ideia, o que ele diz, deixa-me ler aqui os versículos. O versículo 4, nessa tradução, diz assim: olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo revolveu-se, resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía semelhante 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha semelhança de um homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. A propósito, acho que isso tem a ver com a participação dos anjos na Shekinah. E continuando, as suas pernas eram direita e plana, de cujos pés era como de um bezerro, luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homem aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rosto, asa, estas se uniam uma à outra. E continuando, viram quando iam, cada um andava para sua frente. A forma de seus rostos era como de homens. À direita os tinha o rosto de leão, à esquerda rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada um a outro. Outras 2 cobriam o corpo dele, cada qual andava para a sua frente e para onde o Espírito havia de ir. Não se viraram quando iam, e cada um andava para adiante, para si. Para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando adoravam, andavam. Os aspectos dos seres viventes era como um carvão em brasa, semelhança de tocha. O fogo corria, resplendente, por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zangueavam a semelhança de relâmpagos. Vê o que Ezequiel está descrevendo aqui. Ele vai continuar falando aí. Vi os seres viventes, eis que havia uma roda na terra. Ao lado de cada um deles, o aspecto das rodas e a sua estrutura era brilhante, como um berilo. Tinha os 4 a mensagem, a aparência, cujo aspecto e a estrutura era como se estivesse uma roda dentro e a outra por fora. Andando elas, podia ir em 4 direções, e não se viram quando ia. E aí ele vai descrevendo. E, francamente, olhando para esse texto aqui, para entendermos o que Ezequiel está descrevendo, nós não entendemos, né? Alguém uma vez me perguntou, o que significa isso daqui, esse texto aqui? O que Ezequiel está descrevendo? E alguém disse, seria os seres extraterrestres, descovadores aqui. Sabe o que eu diria? Que eu não sei o que ele está descrevendo aqui, de fato.
Mas Ezequiel, ele procurou a melhor maneira de descrever o que ele estava descrevendo, o que ele não compreendia. Ele não entende o que está vendo. Ele está vendo coisas novas, ele não pode descrever. Eu estou vendo isso, isso. Mas uma coisa eu sei o que é que ele está, o versículo está dizendo. Ele está descrevendo a aparência no geral do Senhor. Ele está descrevendo a glória de Deus. Então, Ezequiel não tem como ele descrever em palavras o que ele está vendo. O que ele está vendo ali, está dizendo, eu vejo isso desse jeito, é dessa forma. Mas ele está descrevendo a glória do Senhor. É a glória do Senhor. Não podemos tirar aqui e dizer, ele está descrevendo aqui o que hoje seria isso, que hoje seria... Ele está vendo, foi a melhor forma, a melhor maneira dele descrever o indescritível, dele falar com compreensão daquilo que ele não compreendia. Ele estava descrevendo a glória de Deus. Se Moisés fosse descrever em palavras, quando ele viu o Senhor pelas costas, a glória dele, não tinha palavra, não tinha... ele não ia encontrar palavra para descrever algo. Ele não ia ver, ele não ia dizer isso. Então, Ezequiel está descrevendo aqui o que ele achou de melhor para falar do que ele não entendia. Ele viu a glória do Senhor. Mais tarde, no capítulo 3, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, e ele viu essas mesmas coisas aí, e incrível. Para ele era mistério, né? Agora, vem o dia, diz o profeta Abacuque, né? Abacuque vai falar também. Quando a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas até este dia, pleno conhecimento, estamos lidando com a percepção limitada das coisas. Não entendemos como Ezequiel poderia e não poderia descrever. Talvez ele encontrou as coisas mais fáceis, né, de falar daquilo que era estranho para ele. Então ele usou algo da criação para poder revelar a glória de Deus. O Shekinah, aquela apareções para ele era algo especial. A glória de Deus ele não poderia dizer aparência de nada, porque não tinha como ele descrever. Não encontrou palavras, né? Mas Abacuque fala que um dia se encherá de conhecimento da glória do Senhor. Quando seria esse dia? Né? Abacuque falando sobre isso daí. Isaías fala, a glória do Senhor se manifestará. Quando isso aconteceu? Quando nós chegamos no Evangelho de João, nós encontramos lá, logo no primeiro versículo do Evangelho de João, e que é até importante você entender o peso do que João começa. Ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. E para mostrar que esse verbo, que era Deus, foi o Criador, diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí você vai lá para o verso 14, e o verbo se fez carne e morou, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aí diz aí, olha, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Então, quando tudo começou, quando Cristo veio, né? Cristo, ele é a glória visível, né, de Deus. E o mais interessante, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele disse assim que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Toda coisa vai cooperar para isso daqui. Mas ele vai dizer que todas essas coisas que cooperam para o bem, ele vai explicar o que é o bem que essas coisas estão cooperando.
Ele vai dizer assim, olha só o versículo 29 do capítulo 8. Ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, 30, esses também os chamou. E aos que chamou, a esses também os justificou. Agora veja aí, ó. E aos que justificou, esses também o glorificou. E o glorificou. Estamos sendo trabalhado a imagem de Deus. Nós estamos sendo trabalhado a glória de Deus. Nós estamos sendo trabalhados pela circunstância, pela palavra, pelas situações. Deus trabalhando naquele que Ele escolheu, que Ele salvou, para que nós sejamos como a imagem de Jesus Cristo. Nós estamos sendo trabalhados para sermos a glória do Senhor. Por isso, que é comais, que é bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Porque nós estamos sendo trabalhados a glória do Senhor, a imagem de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a glória de Deus. Né? Jesus Cristo é a glória de Deus. Em Amós, capítulo 3, verso 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos e profetas. Ele revelou-se por meio dos profetas do Antigo Testamento. E Deus revelou, através da criação dele, dos profetas, o Shekinah dele, a sua glória. Mesmo de maneira limitada, mas Deus se revelou para eles. Para a igreja, Deus se revelou de maneira diferente. Deus se revela de maneira diferente através de Jesus Cristo. A revelação de Deus, né, a glória de Deus, o Shekinah de Deus para a igreja é diferente. Deus se revelou a sua glória através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. De uma maneira muito mais especial. Muito mais especial. A privilégios, a bens muito superior. Aquilo que nós olhamos muito avultado no Antigo Testamento. Como, por exemplo, Moisés, lá no monte, contemplando lá a glória do Senhor. Como o povo de Israel observando lá e vendo Deus se revelando, se manifestando através das maravilhas, dos milagres, dos sinais no Egito e aos olhos deles. O cuidado de Deus, eles viram de maneira especial isso. Isso foi grandioso para eles. Mas para a igreja, tem algo muito mais vantajoso, muito mais privilegiado. As palavras de Jesus diz o seguinte, olha, falando de João Batista, um dos maiores profetas foi João Batista. Ele falou da glória de Deus, João Batista, e ele viu a glória de Deus. Muitos profetas desejaram ver o que ele viu, mas João Batista foi aquele profeta que ele disse não é profeta, mas Jesus disse é um profeta. Ele falou de Cristo e ele viu a Cristo. Isaías profetizou 730 anos antes de Cristo, mas não viu a Cristo, e assim foi um grande profeta, e assim muitos outros. Mas João Batista falou dele e viu. Mas Jesus disse, no reino de Deus, o menor do reino de Deus é maior do que João Batista. E a pergunta é por quê? João Batista viu Cristo, e ele batizou Cristo. João Batista chegou a dizer assim, olha, eu não sou digno de lavar e desatar a sandália dos seus pés. Em outras palavras, eu não sou digno nem de tirar poeira, né? Ele é o Messias, ele é a glória de Deus.
Mas João Batista só viu Jesus até então. No Reino de Deus, você vê, através da Escritura, e lê o nascimento de Cristo. Você tem as profecias falando de Cristo. Você tem os profetas falando de Cristo. E você tem ali o ministério de Cristo, os conselhos de Cristo ainda falando lá. E você tem a sua morte na cruz. E você tem a ressurreição de Cristo vencendo a morte. E nós temos algo ainda em nossos dias. Nós temos a palavra de Deus, canonizada, medida e organizada para nós. Coisa que João Batista não teve, que foi um dos maiores profetas. Nós temos. Você vê o privilégio que a igreja tem? Por isso, a glória de Deus chegou para nós de maneira muito avantajosa. Quando nós lembramos do nascimento, quando nós lembramos do nascimento de Cristo, é um marco importante. Estava lá aquela criança nascendo e que não seria, na sua importância, uma criança importante, porque ela ia crescer. Seu nascimento é um ensinamento para nós, do nosso soberano, do nosso Deus se tornando carne, se tornando pessoa. E ele não ficou lá no berço, ele cresceu. E ele teve um ministério de salvar, e ele veio e exerceu. E foi aquele que pisou aqui na terra, que nunca pecou, nunca errou. Ele cumpriu a lei por nós. E ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele, ao morrer na cruz, ele venceu a morte. Por isso ele é a vida e nós temos vida. Por isso nós podemos dizer que ele é o Criador de tudo. Então, quando nós chegamos no livro de Hebreu, essas palavras têm um peso muito poderoso para nós. Quando o escritor de Hebreu diz, em versículo 2, principalmente, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Pense comigo um pouco, enquanto Jesus caminhava com os apóstolos, enquanto Jesus estava lá no casamento em Caná da Galileia. Pense quando Jesus estava lá no deserto, sendo tentado, e quando ele ensinava, por exemplo, Marta, Maria, ao mesmo tempo que ele fazia tudo isso, também ele estava fazendo o quê? Você vê aí o que o versículo diz aí no 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todo o sistema, não vou falar que nosso tempo já está passando, mas todas as coisas que no momento existem, todas as leis estão funcionando, né? A lei da gravidade, o sol, a lua, no seu devido local, lugar, a distância de um e de outro, todos eles com a sua importância para o sistema, para a vida aqui na terra, tudo isso, Deus em Cristo, enquanto ele caminhava aqui, ele também estava sustentando tudo isso. Você vê que você pode olhar e a glória de Deus não só é revelada de maneira natural lá no Antigo Testamento, mas quando nós paramos e olhamos tudo funcionando, é porque Cristo está fazendo isso.
enquanto ele caminhava, tudo isso estava funcionando porque ele estava sustentando. A igreja tem esse privilégio de poder contemplar tudo isso, né? Olhar para tudo isso e poder entender que é tudo para a glória de Deus, é algo que as trevas não quer que você entenda isso. Um dos grandes ministérios do príncipe deste mundo é poder levar as pessoas a não ver essa preciosidade. Em 2 Coríntios capítulo 4, começando no versículo 3, diz assim: mas se as nossas boas notícias, que é o Evangelho, ainda está alheio à mente das pessoas, está encoberto. Se está encoberto é para aqueles que ainda não estão salvos, é para aqueles que estão condenados, diz o versículo 3. E ele vai dizer aí, nos quais o Deus deste século, ele cegou o entendimento daqueles que não creem, dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Olha bem, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O qual a imagem de Deus? Você sabe, as pessoas lá fora, as pessoas que não têm Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, elas não têm esse privilégio. Elas não têm a sua mente aberta para isso. O Natal, que é um momento de você refletir sobre a humildade do nosso Deus em vir aqui nos salvar, saber que o Criador se tornou pessoa para poder tomar o nosso lugar na cruz, isso é grandioso. E nesse período tudo que flui é roupa nova, é o comércio, tudo que está em destaque aí são festas e por aí vai. É comidas, menos o sentido realmente que nós devemos ter do que é o Natal. É um período da gente olhar e ver que é para a glória dele, devemos ver isso para a glória dele. Era Deus simplesmente se manifestando de maneira visível para as suas criaturas imerecidas. Ele veio para isso. Ele veio para se revelar, né? Revelar-se. Ele fez isso. Ao revelar-se, ele veio para nos salvar. Ele veio para salvar não a todos, né? Mas aquele que ele quis. Em Colossenses, capítulo 1, no versículo 15, diz assim, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem de Deus. A palavra aqui, eiko, significa reprodução exata, uma imagem exata, uma cópia precisa. Eikon, assim que significa o retrato de Deus, mas não é uma cópia exata. Ele é justamente isso, não é simplesmente uma foto. A imagem aqui fala, ele é a própria pessoa de Deus, né? Preciso de Deus. Eu devo acrescentar essas palavras ainda. Ele é o próprio Deus, né? Quando falamos de a glória, estamos dizendo que ele é o próprio Deus. No Colossenses ainda, capítulo 2, no versículo 9, diz assim, porquanto nele habita corporalmente toda, aí veja bem, a plenitude da divindade, né? Nele, para que a gente não tenha dúvida de que ele é a própria reflexo de Deus, né? Ele é a glória de Deus. Ele é justamente isso, a glória do próprio Deus. Talvez nós olhemos
para um período como esse, e nós ainda temos aquela visão de que o Natal, lembrar do nascimento de Cristo, é um momento da gente festejar algo com a família. Sim, é um momento para refletir sobre a vinda do nosso soberano, a vinda do nosso Criador aqui. É um momento para a gente pensar sobre isso em família. Mas não aquele momento simplesmente de festa, como a gente vê tão presente no mundo, né? Mas algumas perguntas aqui. Como você tem visto, como de fato você vê esse momento natalítico, né? Esse momento de festejo de Natal que as pessoas fazem? Como a gente deve, como cristão, ver? É o momento da gente olhar para o nosso Senhor como aquele que veio aqui para morrer pelos nossos pecados, sim, mas é aquele que é o próprio Deus, né? A maneira como Deus se revelou para nós de maneira visível e singular, muito mais avantajosa do que no Antigo Testamento, onde era aqui e acolá. A nuvem para o povo de Israel representava a glória do Senhor lá para eles. Mas para a igreja, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, é essa revelação. Você manifesta e vê a glória de Deus quando você vê uma pessoa vindo a Cristo confessando os seus pecados. Quando você vê a sua mudança de vida, quando você vê ela pensando diferente, isso é um reflexo da glória de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Estamos sendo trabalhado a imagem, a aparência de Cristo. Você tem compreendido de fato o sentido do Natal? Não é festas. Talvez seja festas no seu coração pela alegria de um Deus soberano que um dia decidiu, nos seus planos, se revelar para nós pecadores através de um homem, Jesus. Amém? Nosso Deus e Pai, obrigado por esse tempo, pela sua preciosa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por ter vindo aqui a este mundo. Sua palavra nos diz que o Senhor veio buscar e salvar o pecador. O Senhor veio. O Senhor veio para salvar aquele que estava no poder das trevas, no poder do príncipe deste mundo. O Senhor tem salvado pessoas. Abençoa nesse tempo que podemos lembrar do nascimento de Cristo. Podemos lembrar que o Senhor veio com esse objetivo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Muito bem, bom dia a todos.